Você acredita que mesmo sem experiência direta em marketing, eu consegui ser contratada para um estágio numa empresa incrível? Hoje eu vou te contar exatamente como passei numa estágio de marketing digital, o que eu respondi na entrevista, como me preparei e ainda vou te dar dicas práticas para você conseguir o seu também. E aí, astronautas, apertem os cintos para o vídeo de hoje. Eu me chamo Julia e nesse vídeo eu vou te mostrar como passei no meu estágio de marketing digital sem nenhuma experiência anterior. Parte 1. A oportunidade. Eu encontrei a vaga de estágio no Instagram de uma contabilidade. Aí eu fiz a minha inscrição e eu precisei de responder algumas perguntas. E algumas dessas perguntas eram quais aplicativos de edição de vídeo eu sabia usar, quais aplicativos de edição de imagem, além de perguntas típicas de RH como pontos fortes, pontos fracos e formação. E experiências anteriores, essas coisas. Bom, pode parecer um simples formulário, mas é ali que muita gente já se destaca. E aí já vai uma dica prática. Sempre que for se inscrever em um estágio, já tenha preparado uma lista com os softwares que você domina, mesmo os mais básicos como Canva, CapCut, PowerPoint, essas coisas. Isso já mostra que você já tem iniciativa e conhecimento. Parte 2. O diferencial. Depois que eu realizei a minha inscrição, eu tenho um tio que ele trabalha lá dentro há muitos anos dessa contabilidade, na parte comercial. E aí o chefe ele chegou muito empolgado, né? Porque o comercial ele anda lado a lado com o marketing. Então o chefe de marketing ele chegou muito empolgado e comentou com o meu tio, né? Perguntando, essa aqui que é sua sobrinha? Aí ele disse que gostou muito do perfil. Meu tio disse pra ele com calma, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência anterior de mercado de trabalho, essas coisas. E para poder contratar se eu realmente tivesse, né? Aquele potencial, aquilo que a empresa estava buscando. Mas nisso o chefe ele comentou, né, com o meu tio que achou muito bacana o meu perfil e percebeu que eu estava cursando ciência de dados, ou seja, que eu tinha uma visão mais analítica. E naquela época eu estava aprendendo Power BI. E esse detalhe fez toda a diferença, porque mostrou que eu podia contribuir com os relatórios, as análises e uma visão que nem todo estagiário teria, que é essa visão mais analítica. Então já fica aí mais uma dica prática para vocês. Quando você não tem experiência, o que vai te destacar são os seus diferenciais pessoais. Não precisa ser nada extraordinário. Às vezes um curso paralelo, o interesse em uma ferramenta ou até um hobby que possa ser útil na empresa. Parte 3. Entrevista online. A primeira entrevista foi online. Muitas perguntas eram pessoais, outras sobre carreira, metas profissionais e, claro, algumas técnicas. Eu já tinha me preparado. Busquei perguntas comuns de RH na internet, treinei minhas respostas em casa e até escrevi algumas para não esquecer. E aí já vai mais uma dica de ouro para vocês. Sempre ensaie as suas respostas antes da entrevista. Treine como vai ficar, sobre seus pontos fortes, pontos fracos e como você vai se definir, como você vai falar de si mesmo, suas características. Se você não tem experiências profissionais, conte histórias pessoais ou acadêmicas que mostrem liderança, proatividade e dedicação. Foi isso que eu fiz. Como eu nunca tive nenhuma experiência anterior, eu contei em um dos pontos justamente essa experiência minha acadêmica, né? Quando eu estava na faculdade de engenharia civil, pessoalmente, e a maioria dos grupos, assim, ou eu chegava e metia a mão para poder liderar o grupo, ou mesmo sem tomar iniciativa de liderança, as pessoas enxergavam essa liderança em mim e me colocavam à frente do grupo. Então eu costumava separar as atividades, tomar iniciativa e essas coisas. Eu confesso que durante a entrevista eu estava nervosa, mas tinha assistido a um vídeo que ensinava que quando você travasse em alguma pergunta, não ficar usando algumas manias de fala, tipo, então, ou aquele famoso tipo isso, tipo aquilo, ou gaguejar. Falou simplesmente para respirar, pensa na resposta, né? Pelo menos ali dentro de uns segundinhos, e já responda, tipo uns 3 segundos e já responde. E foi exatamente o que eu fiz, deu super certo. E essa é a dica que eu deixo pra vocês também.
parte 4. Entrevista presencial. Alguns dias depois, fui chamada para uma entrevista presencial, mas mal sabia eu que já estava praticamente admitida. Eu estava muito bem arrumada, mas tão nervosa que as minhas mãos tremiam. Quando eu entrei na sala de gravação da empresa, que a reunião foi lá dentro, eu fiquei encantada. Era tudo que eu sonhava como youtuber. Pré-gravação, gente, é assim. Ai, não vi que tava gravando. Eu acabei de dar play. A câmera que tinha, a iluminação, o cenário era muito lindo, os equipamentos da empresa também eram ótimos computadores, e a entrevista eu fiquei mais nervosa porque tanto online quanto a presencial, foram com os donos da empresa. Simplesmente o chefe de marketing, que também é contador, então eu tava mais nervosa ainda. Mas eu lembrei de usar essa técnica de respirar fundo, não gaguejar, evitar o máximo possível essas manias de fala. Aí eu respirava, respondia e ia seguindo o fluxo. Era a primeira vez, primeira experiência, primeira entrevista, primeiro tudo, né? Ainda mais sem ter formação na área e sem estar estudando necessariamente para a área de marketing, para vocês verem como a área de dados ela já é o presente e é o futuro da humanidade. Tanto é que um adendo que eu posso dar a esse vídeo é que a gente usa, por exemplo, muitas inteligências artificiais na área de marketing para poder estar auxiliando muitos softwares, e eles envolvem muita parte de análise e tem muita parte de ciências de dados por trás. Então eu acho que isso aí contou de forma positiva, né? Vamos lá, pessoal, voltando pro foco do vídeo. Não se esquece que é normal ficar nervoso, sendo você uma pessoa experiente ou inexperiente. O que diferencia você do outro candidato é como você vai lidar com seu nervosismo. Respira fundo, sorri e responde no seu tempo. Por isso que já é bom ir com algumas respostas já prontas, bem estruturadas, para você não travar tanto na hora, né? Porque na hora que a pessoa faz uma pergunta, já vem aquele branco na mente, né? Uma dica de ouro que eu posso dar para vocês, a melhor de todas, é sempre pesquise a empresa antes da entrevista. Entenda as redes sociais, o site que eles estão, o LinkedIn, o YouTube, o Instagram, o Facebook. Olha tudo, vasculha tudo, ainda mais você que é da área de marketing. Quem é da área de marketing tem que saber fazer marketing. Ou seja, você tem que stalkear mesmo, entender para qual empresa que você está aplicando, se é essa empresa que você quer mesmo, entender qual que é o cenário atual, né, das redes sociais. E também você faz marketing, você quer entrar no marketing, você tem que aprender a se promover, né? Tendo uma oportunidade na entrevista, leva alguma sugestão simples. Se tiver oportunidade, se não tiver, não faça, para não deixar isso em aberto. Por exemplo, eu lembro de ter comentado do LinkedIn na empresa, porque o LinkedIn eu percebi que era uma rede social que estava mais parada. Então eu perguntei, e vocês pretendem, né, dar continuidade, postar mais no LinkedIn? E também eu levei uma curiosidade que eu lembro do YouTube. Uma coisa que me chamou a atenção no YouTube que eu acho que poderiam melhorar, só que eu falei de forma sutil. Isso mostrou o quê? Que eu me portei e eu já estava pensando como parte da equipe. Então isso foi um grande diferencial. Parte 6. A aprovação. Alguns dias depois eu recebi a notícia. Estava contratada, mesmo sem estudar na área. A base que eu tinha já foi suficiente e lá dentro eles me treinaram e me ensinaram tudo de acordo com a empresa. Alguns softwares que eu não conhecia. E, gente, marketing tem muito de organização. Então você acha que é o quê? Só software e aplicativo de edição de vídeo, de imagem? Não. Se possível, já pesquise e fique por dentro mais ou menos como que são os softwares de organização, de gestão de equipe, de gestão de tarefas, porque tem muito e cada empresa usa o seu em específico, né? E outra coisa que eu me lembro também é que mais pro final, antes de eu sair da empresa, antes de eu pedir conta, eu lembro que participei de reuniões de benchmarking e foi uma virada de chave no YouTube da empresa.
que a gente pesquisou estratégias, o público-alvo, muita coisa, muita pesquisa. Foi muita pesquisa, a gente colocando muita informação dentro do Word, preenchendo planilhas, pesquisas por sites, pesquisas dentro do YouTube, para poder entender o público-alvo da rede social daquela contabilidade, né, do YouTube da contabilidade, entender o público-alvo, estratégia de SEO para poder produzir melhor os vídeos, as thumbs, melhorar também os títulos e também melhorar o SEO, que é aquela parte de pesquisa que eu vou explicar ainda mais e ensinar vocês também aqui dentro do canal. E esse canal da empresa, eu saí da empresa tem alguns meses e ele tá quase monetizando já. Ele demorou um pouco para poder embalar, só que eu dei uma olhada nos números e eles estão muito melhores. Então eu aprendi a fazer benchmarking lá dentro. Então já é mais uma estratégia que a gente pode trabalhar juntos, trazer esses tópicos juntos, coisas que eu aprendi lá dentro da empresa, né, no meu estágio, eu posso estar trazendo aqui de graça para vocês no meu canal. Então já aproveita para poder se inscrever e ativar o sininho. E agora a gente vai para a parte 7, checklist final. Deixa eu fazer um checklist rápido para você que quer passar em uma entrevista de estágio de marketing. Ponto 1. Tenha um diferencial mesmo que seja básico. Ponto 2. Pesquise a empresa antes da entrevista. Tópico 3. Treine respostas para pontos fortes e fracos. 4. Use histórias reais, mesmo da escola ou faculdade. Ponto 5. Controle o seu nervosismo, respira antes de responder, treine a fala em casa para você perder uma parte dos vícios de fala. Ponto 6. Mostre iniciativa, mas sem arrogância, e só faça isso se você tiver uma oportunidade. Ponto 7. Faça pelo menos uma pergunta sobre a empresa para você poder demonstrar que está interessado. E vai por mim, se você aplicar só esses pontos, já vai estar na frente de muitos candidatos. Porque eu lembro que quando eu estava pesquisando, né, vídeos para poder passar para entrevista de marketing, eu vi muita gente da área de RH falando que o profissional de marketing, ele sabe divulgar uma marca, mas ele não sabe se autodivulgar. Então faça uma autoavaliação e sempre estuda antes de sair de casa, ok? Bom, pessoal, essa foi a minha experiência passando no estágio de marketing digital sem nenhuma experiência anterior. E você, já passou por uma entrevista assim? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. E não esquece, semana que vem eu vou lançar um vídeo sobre perguntas que sempre caem em entrevistas de estágio de marketing. Então já se inscreve, ativa o sininho e não perde esse conteúdo. É isso, astronautas, chegamos no nosso destino, para o alto e avante! Como um astronauta, meu cinto está apertado. Esse é o meu ano, quero meu canal estourado.